Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as pilhas circulares duplamente encadeadas e as filas circulares duplamente encadeadas. As pilhas circulares duplamente encadeadas, elas na verdade são aí listas circulares duplamente encadeadas que seguem a política de inclusão-exclusão LIFO, Last In, First Out. Ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. A gente já estudou mais a fundo o conceito de pilha, então quem desejar pode dar uma olhada lá na aula de pilhas sequenciais. Lá a gente estudou o conceito, lá no início da aula a gente estudou o conceito de pilha, a gente viu exemplos de pilha, então vale a pena dar uma revisada lá. E uma pilha circular duplamente encadeada nada mais é do que uma pilha que é implementada usando a alocação circular duplamente encadeada. Para a gente poder implementar a biblioteca de funções, de operações dessa pilha, a gente faz da mesma forma, é idêntico, tá, ao que a gente fez lá na implementação das operações de lista circular duplamente encadeada. Então, nas aulas anteriores a gente estudou cada uma das operações de lista circular duplamente encadeada, implementamos, entendemos o funcionamento, e para as pilhas é exatamente igual, é idêntico. A única coisa que muda é realmente o nome. Lá no código a gente vai trocar onde tem lista por pilha, mas o resto é igual, não muda nada, a não ser a operação de remoção de um elemento. Porque agora a gente não vai excluir um elemento qualquer. A gente tem que excluir um elemento seguindo a política de pilha. Então, a gente vai excluir o último elemento que entrou. Então, não é qualquer elemento que eu desejar, é o último elemento que entrou. Por isso que a operação de remoção ela muda. Agora o resto é igual. Então, vamos ver como que a gente implementa, entender o funcionamento da implementação da operação para remover um elemento de uma pilha circular duplamente encadeada. Bom pessoal, estamos aqui com a nossa biblioteca de pilhas circulares duplamente encadeadas, Então reparem que é igualzinho a nossa biblioteca de listas que a gente acabou de implementar, tá? Só muda o nome, onde tinha lista tem pilha, onde tinha L tem P, o resto galera, os comandos, as operações, a definição de tipo, é tudo igualzinho, tá? Nada muda. Assim, operação de inserção, exibição, leitura, desalocar, é tudo igual. A única coisa que é diferente é a operação para remover um elemento, porque a gente tem a política de remover o elemento que entrou por último. Então, isso é uma pilha. Então, vamos agora implementar essa operação de remoção. Então, vamos criar uma função chamada pilha remover. E a gente recebe aqui a pilha que vai ter o elemento removido. A gente está retornando um int para poder retornar aí uma flag. Reparem que aqui a gente não recebe o elemento diferente da lista, porque aqui nós não vamos excluir um elemento específico, tá? A gente vai excluir o último elemento que entrou. Então, se eu vou excluir o último elemento que entrou, eu não preciso receber o elemento, porque seja lá qual for o elemento, não me importa qual é, o último que entrou que vai sair. Então, essa é a ideia. Então, vamos precisar aqui de alguns nós aí para marcar aí nossas posições, para refazer o encadeamento e tal. Então, vamos criar aqui um ponteiro nó, vamos precisar de ponteiros, Um nó, um ponteiro anterior e um ponteiro próximo. E antes de mais nada, eu tenho que verificar se a minha pilha não está vazia, porque se a pilha estiver vazia, não faz sentido nenhum. Não vou excluir algo de uma pilha que não tem nenhum elemento.
né? Se não há nenhum elemento, não tenho que excluir. Então, o primeiro passo aqui é fazer essa checagem. Para isso, a gente vai fazer um if usando lá a nossa função pilha número de elementos. E a gente passa aqui a pilha, né, que vai ter os elementos contados. E se esse número de elementos for zero, né, menor ou igual a zero, na verdade, quer dizer que não tem elemento nenhum. Se não tem elemento nenhum, não tenho que eu excluir. E aí, nesse caso, eu só retorno a flag pilha vazia, informando que a pilha está vazia, não tem o que excluir dela. Ok, galera? Ah, mas não tem que ter verificação para ver se o elemento que eu quero excluir não está na pilha? Não, porque nesse caso a gente não quer excluir um elemento específico. A gente vai excluir o último que entrou. Então, se a pilha tiver um elemento, é esse cara que vai sair. Se ela tiver dois, é o último que entrou que vai sair. Não importa quem é. Então, nesse caso, a gente não precisa. Basta que a pilha tenha elementos. Ok? E aí, uma vez que a gente passou por essa verificação, a gente começa o processo para fazer a exclusão. Primeiro a gente posiciona o nosso ponteiro nó no mesmo lugar para onde a nossa pilha aponta, ou seja, naquele nó inicial, né, aquele nó lá cego. E em seguida, como a gente sabe, reparem que na inserção aqui, a gente sempre insere no final. Ó. A gente pega o elemento e vai lá no último e acrescenta um novo elemento na frente do último, ou seja, a gente sempre está inserindo no final da nossa estrutura. Então, se os elementos sempre são inseridos no final, o último elemento que foi inserido ele está lá no final. Se ele é o último, ele é o último nó. Então, nós queremos remover o último nó da nossa estrutura. E aí, eu sei como chegar no último nó facilmente, porque a gente está numa estrutura circular duplamente encadeada. Então, no meu nó inicial, eu tenho um campo anterior. Esse campo anterior me leva justamente ao último elemento. Então, basta eu colocar meu nó apontando para onde o campo anterior, da onde ele está apontando, que nesse caso é o nó inicial, ou seja, o campo anterior do nó inicial, e aí eu estou apontando meu nó para o último elemento. Tá? O anterior do nó inicial leva lá para o último, ele dá a volta lá e chega lá no final. Então, eu estou apontando para o meu último elemento. E aí, uma vez que eu estou no último elemento, eu já estou no cara que eu quero excluir. Né? Eu já estou posicionado no elemento que eu quero excluir. E aí, o que eu faço? Eu posiciono o meu anterior no mesmo lugar que o meu nó campo anterior, ou seja, no penúltimo elemento. E eu posiciono o meu prox na estrutura apontada pelo campo próximo da onde meu nó está posicionado, ou seja, o primeiro nó. Porque eu estou agora no último nó, a gente sabe que o campo próximo do último nó na estrutura circular, ele vai apontar para o primeiro, então ele vai dar a volta e apontar para o primeiro. Então o meu próximo aqui, ele na verdade está posicionado no primeiro elemento. Beleza? E aí, agora eu vou refazer o encadeamento. Eu pego aqui, ó, o campo próximo da estrutura apontada por ante, o penúltimo elemento, agora passa a apontar para onde prox está apontando, ou seja, para o primeiro elemento. Então, ele deixa de apontar para o último e passa a apontar para o primeiro elemento. Beleza? Assim, ele deixou o primeiro de fora. Ao passo que também o prox, campo anterior, a estrutura apontada por prox, o campo anterior da estrutura apontada por prox, vai agora apontar para onde ante está apontando, ou seja, para o nosso penúltimo elemento. Então, agora o primeiro, o prox está apontando para o primeiro nó, aquele nó lá inicial, e aí o campo anterior agora deixa de apontar ali para o elemento que o nó está apontando, para o último elemento, e vai apontar para o penúltimo também. Assim, a gente deixou de fora, tanto no campo anterior quanto no próximo, o elemento que a gente quer excluir. E uma vez que ele já está de fora, a gente só libera ele da memória. Tiro ele da memória, acabou, ele está excluído. E eu retorno sucesso, informando que deu tudo certo. Ok, pessoal? Vamos testar para ver se a nossa sintaxe está correta. Beleza, nenhum erro de sintaxe. Vamos agora
voltar na nossa operação de remoção e vamos entender agora, né, vendo aí esse exemplo gráfico, como que funciona essa operação de exclusão. Então, reparem que aí a gente tem uma pilha, tá, com 3 elementos e, primeiro passo, a gente posiciona o nosso nó, tá, no primeiro elemento, ou seja, a gente posiciona o nosso nó no mesmo elemento que P aponta, por isso que a gente faz ele igual a P. E aí ele está apontando para o primeiro nó. Tá? E aí o que eu faço em seguida? Eu faço o meu nó apontar para a mesma estrutura onde o campo anterior da estrutura que ele está apontando aponta, ou seja, ele está apontando para o primeiro nó. O campo anterior do primeiro, se repararem, leva lá para o 21, que é o último. Então eu vou apontar meu nó para o 21, que é o mesmo lugar que o campo anterior aponta. E aí eu cheguei no último elemento. Então nesse momento eu já estou ali no elemento que eu quero remover. E aí o que eu faço? Eu posiciono o meu ante na mesma estrutura onde o campo anterior da estrutura apontada por nó está apontando, ou seja, no 32. Tá? O anterior ali de 21 aponta para o 32, então posiciono o meu ante no 32 e posiciono o meu prox, né, aonde o campo próximo está apontando. Ou seja, o campo próximo de 21 está apontando lá para o nó inicial, então posiciono o meu prox no nó inicial. Beleza, agora eu vou refazer o encadeamento. O que eu faço? Eu pego o campo próximo, tá, da estrutura apontada por ante, que é o 32. Então, o campo próximo ali do 32, ele passa a apontar para onde prox está apontando. Ou seja, ele aponta agora para o primeiro elemento. Ele dá a volta e aponta para o primeiro elemento. E eu pego também o anterior, né, o campo anterior da onde prox está apontando, que é o primeiro elemento, e faço ele apontar para onde ante está apontando. Então, meu campo anterior do prox vai apontar para o elemento 32. E aí, nesse momento, reparem que o 21 ficou de fora. Ó. Reparem que não tem mais ninguém apontando para ele. Nem vindo ali do anterior, nem indo do próximo. Né? O 32 já está dando a volta e o anterior, lá do início, já está apontando para o 32. Então, na prática, o 32 agora é o meu último elemento. O 21 ficou de fora. E como ele está de fora, a gente já refez o encadeamento. A gente agora, então, exclui, tá, o 21 da jogada. A gente remove aí o elemento 21. E eu agora, libero ele da memória. E agora eu tenho aí essa configuração da nossa pilha. Então eu tenho agora só uma pilha com 2 elementos, que são o 19 e o 32. Ok, pessoal? Então essa é a nossa operação para remover um elemento da nossa pilha. E a gente vai falar agora das filas circulares duplamente encadeadas. Então, como a gente viu, as filas circulares duplamente encadeadas são, na verdade, listas circulares duplamente encadeadas que seguem a política de inclusão e exclusão FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. A gente estudou em profundidade o conceito de filas, viu exemplos lá na aula de filas sequenciais. Então, quem quiser vai lá dar uma olhada, uma revisada, que lá o conceito está bem explicadinho, bem detalhado. E uma fila circular duplamente encadeada nada mais é do que uma fila que é implementada usando o conceito de alocação circular duplamente encadeada. E para a gente implementar as operações de filas duplamente encadeadas circulares, a gente vai fazer de maneira idêntica ao que a gente fez nas listas circulares duplamente encadeadas. Então, todas as operações são iguais. Tá? Basicamente, a gente só vai trocar lá no código onde tem lista por fila, só isso. Tudo fica igual, exceto a operação para remoção de um elemento, porque aqui a gente também não vai querer remover um elemento qualquer. Tá? O elemento a ser removido é o primeiro que entrou.
tá? Porque o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, a gente tem que excluir o primeiro elemento que entrou, não é qualquer elemento. Por isso que a operação de remoção ela muda. Agora as outras ficam 100% iguais, tá? A única coisa que vai mudar é o nome realmente lá na escrita. O resto é igualzinho. Ok? Então vamos ver agora e entender melhor, né, o funcionamento da implementação do método para remover um elemento de uma fila circular duplamente encadeada. Bom, pessoal, estamos aqui com a nossa biblioteca de filas duplamente encadeadas circulares, né, e ela também é igualzinha aí à nossa biblioteca de listas. Tá? A única coisa que muda é o nome, onde está a lista aqui vai estar fila, né, onde está a L, aqui vai estar F. O tipo é igual, a definição das operações, tá? Todas as operações aí, tudo igualzinho, só muda realmente a nomenclatura, tá? Então tudo é igual ao que a gente viu. A única coisa que vai mudar aqui é a nossa operação para remover. Então aqui agora a gente tem uma regra para remover, que é o primeiro que entrou, é o primeiro que vai sair, então nós temos que implementá-la. Então vamos agora fazer aí a implementação. Eu vou criar uma nova função chamada fila remover, tá? Eu vou retornar um int porque eu quero retornar uma flag indicando, né, se deu tudo certo, se não deu, se saiu alguma coisa aí inesperada, enfim, algo assim. E aí eu recebo a fila que vai ter o elemento removido. Ah, mas não tem que receber o elemento? Não, eu não tenho que receber o elemento que vai ser removido, porque nesse caso eu vou tirar o primeiro que entrou. Não interessa quem é, eu vou retirar o primeiro elemento. Tá beleza, gente? Então, eu não preciso receber o parâmetro elemento. Ok? Eu vou aqui criar, né, 3 nós aí para fazer as marcações, para fazer o encadeamento. Nó, 3 ponteiros, né? Nó, ante e prox, tá? E antes de qualquer coisa, eu preciso verificar se a minha fila não está vazia, porque se a fila estiver vazia não faz sentido, eu vou excluir o que de uma fila que não tem elementos. Então, nesse caso a gente tem que fazer essa checagem, e para isso a gente usa a nossa função fila número de elementos. A gente recebe aqui a nossa fila. E se isso for menor ou igual, ou seja, for igual a 0, quer dizer que a fila está vazia. Se a fila está vazia, não tenho que eu excluir. Então eu retorno fila vazia, a minha flag, minha constante fila vazia, indicando que a fila está vazia. Ok, galera? Eu não tenho que verificar se o elemento que eu quero excluir está presente, não, porque nesse caso a gente não vai excluir um elemento específico. Como eu já disse, a gente vai excluir o primeiro que entrou. Então, independente de quem seja ele. Então, se a fila tiver um elemento, a gente vai excluir ele, porque com certeza, dentre todos ali, é ele que chegou primeiro, né? Considerando todos os outros, já que não tem mais ninguém, ele é o primeiro da fila. Então, a gente não tem que fazer essa verificação, porque não faz sentido. Uma vez que a gente tem aí a nossa fila contendo elementos, a gente verificou que ela não está vazia, a gente começa o processo para remoção, tá? E qual o nó que a gente vai remover? O primeiro nó, porque a gente, no operação de inserção aqui, ó, a gente sempre insere no final, né? Então a gente faz a inserção no final. E aí, se os últimos elementos vão entrando sempre no final, quer dizer que os primeiros eles estão no início. Então a gente quer, então o primeiro que entrou é o primeiro nó válido. Então é esse cara que a gente quer excluir. E aí, nós para isso vamos posicionar o nosso ante no mesmo lugar onde a minha fila está apontando, ou seja, no nó inicial, né, naquele nó cego lá, e vou posicionar o meu nó no mesmo lugar onde o campo próximo da estrutura apontada por ante, ou seja, o campo próximo do nó inicial, está apontando, que é o primeiro nó válido. E esse é o cara que eu quero excluir. Então, essa aqui é, né, a ideia. Ok? Então, uma vez que eu posicionei meu ante e meu nó, agora eu posiciono meu prox, e que ele vai
apontar, né, para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que o nó está apontando, ou seja, o segundo nó válido, né, o segundo nó da minha fila. Beleza? E agora que eu já tenho aí os meus ponteiros posicionados, eu vou refazer o encadeamento. Primeiro passo, eu vou pegar aí o campo anterior, o campo próximo da estrutura apontada por ante, e vou apontar ele para onde o prox aponta. Ou seja, eu vou pegar lá o campo próximo do primeiro nó, aquele nó inicial, e vou fazer ele pular o primeiro elemento. Ele vai apontar agora para o segundo. E eu vou fazer a mesma coisa com o prox. Vou pegar aí o campo anterior da estrutura apontada aí por prox e vou apontar ele para onde ante está apontando. Ou seja, para o primeiro nó. Então agora, na verdade, o campo anterior já não aponta mais para o primeiro elemento, né? Ele aponta para o primeiro nó, né? O nó lá inicial, e não o primeiro elemento válido. Ok, pessoal? E aí, eu deixei de fora o meu nó, o meu nó que eu desejo excluir, né? Que é o primeiro nó. E aí, se eu já deixei de fora, ele não está sendo mais considerado no encadeamento, eu posso excluí-lo aí da memória, né? Elimino ele da memória com free e beleza, minha operação está concluída. Então eu retorno sucesso. Ok, galera? Então vamos checar se a nossa operação está correta. Sintaticamente falando, né? Vamos ver se a sintaxe está correta. Beleza, nenhum erro de sintaxe, né? Então tá tudo certo. Vamos voltar agora na nossa operação. E para a gente entender melhor, né, vamos agora olhar aí para esse exemplo que a gente está vendo graficamente. A gente tem essa lista aí com 3 elementos, essa fila, perdão, a gente tem essa fila com 3 elementos, e nós vamos excluir então um elemento dessa fila. Então qual é a ideia? Eu posiciono o meu ante ali onde fila aponta, ou seja, o primeiro elemento, onde o F está apontando. Posiciono o meu nó onde o campo próximo da estrutura que está sendo apontada por ante aponta, ou seja, o campo próximo ali do primeiro elemento aponta, né, que é o 19, do elemento inicial, na verdade, aquele que não é relevante, né, o nó inicial, ele aponta ali para o 19, então é para o 19 que eu vou fazer o meu nó apontar. E 19 é o primeiro elemento válido, né? Ele é o primeiro elemento que entrou. Então ele é o cara que eu quero excluir. Se ele é o cara que eu quero excluir, beleza, já estou no lugar certo. O próximo passo, eu posiciono o meu prox, tá? Aponto ele no mesmo lugar onde o campo próximo da estrutura apontada por nó está apontando. Ou seja, a estrutura que nó está apontando é o 19, o campo próximo de 19 aponta lá para o 32. Então, posiciono o meu prox apontando para o 32. Agora eu refaço o encadeamento. Então, nessa etapa, o que eu vou fazer? Eu pego o campo próximo de ante, ou seja, da onde ante está apontando, que é o nó inicial nesse caso, e faço ele apontar para onde prox está apontando. Então, o campo próximo do nó inicial passa a apontar agora para o 32. E aí, eu deixo de fora, né, nessa relação o 19. E faço a mesma coisa com o campo anterior da estrutura que prox está apontando. Eu pego o campo anterior da estrutura que o prox está apontando, que é o 32, e faço ele apontar para onde ante está apontando. Então, eu faço ali ele apontar para o nó inicial. E aí, reparem que agora o anterior ali do 32 é o nó inicial, e o próximo do nó inicial é o 32. Então, o 19 ficou fora da jogada. Ele já está ali fora do encadeamento. Então, uma vez que eu corrigi o encadeamento, que eu não posso fazer exclusão antes de fazer esse encadeamento, senão eu quebro minhas referências, eu não consigo mais achar, não consigo mais avançar. E aí, uma vez que ele já está de fora da jogada, eu posso agora dar um free e eliminar ele da memória. E aí eu tiro o 19 da jogada e eu fico com a minha fila com o 32 e o 21, com esses dois elementos. Ok, pessoal? Então essa é a operação para remover um elemento de uma fila circular duplamente encadeada. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí as
pilhas circulares duplamente encadeadas e as filas circulares duplamente encadeadas, né? Implementem as operações aí, todas as operações de cada uma delas, exercitem bastante isso para fixar bem o conhecimento referente a essas estruturas. Um grande abraço a todos e até a próxima.